Coloque as mãos no seu coração, feche seus olhos. Vamos abrir o nosso projeto Casa Firme de hoje e também entrar em jejum, mais um jejum pelo nosso país, pela nossa nação, pela nossa família. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, meu Pai. Obrigado pelo dia que se chama hoje, essa terça-feira que o Senhor nos dá para dedicarmos-nos ao Senhor, meu Deus, do começo ao fim. Pois essas próximas 24 horas, meu Pai, nós nos dedicaremos ao Senhor, pagando preço, sacrificando a nossa carne, pagando preço, meu Deus, espiritual, dando ao Senhor condições do Senhor vir ao nosso encontro, do Senhor, meu Deus, se agradar de nós, do Senhor operar, do Senhor, meu Deus, se manifestar, do Senhor nos abençoar. Nós cremos na obra poderosa do Senhor, nós cremos naquilo que só o Senhor pode fazer e por isso nos voltamos para o Senhor, meu Deus. É como disse Josafá: algumas coisas nós não temos o que fazer, não sabemos o que fazer, meu Deus. Não temos experiência para fazer como fizemos da última vez, porque não houve última vez. Algumas coisas estamos vivendo pela primeira vez. Algumas coisas estamos lidando como nunca lidamos, mas os nossos olhos se voltam para Ti. Os nossos olhos, meu Deus, se voltam para o Senhor. Nós oramos agora e Te pedimos, meu Deus, nos cobre com o Teu sangue. Senhor Jesus, esteja conosco, nos dê a qualidade de pessoas que resistem tanto ao diabo com as tentações que ele vem, lança, como pensamentos, sentimentos, emoções, situações em que ele nos coloca para nos empurrar para o abismo, o precipício, para que com ansiedade, para que com raiva, ódio, ira, para que com palavras torpes, para que com ganância, inveja, imoralidade, roubos, para que com porfias, discussões, dissensões, ele tenta nos roubar aquilo que o Senhor já nos entregou. É como diz a Tua palavra, quando oramos não devemos crer que vamos receber, mas que já recebemos, porque o Senhor já declarou o que é nosso. O Senhor já falou o que tem conosco e o que tem para nós. E eu oro, meu Deus, pedindo aquilo que já é nosso, pedindo graça, pedindo unção, pedindo favor, pedindo, meu Deus, que o Senhor nos ajude nesse jejum, sustenta o nosso corpo, nos ajuda a concentrarmos-nos, meu Deus, em cada palavra, em cada tempo de oração que nós vamos ter com o Senhor, em cada momento, meu Deus, especial, aquele momento que nós podemos nos reservar, nos separar, que podemos falar com o Senhor, que podemos ouvir o Senhor falando, que podemos, meu Deus, alimentar sonhos, os declarando, separando um tempo para declará-los, eles concretizados, materializados na nossa vida, o Senhor conosco. Eu oro, meu Deus, para que em cada lugar que nós estivermos, principalmente este, que a atmosfera, meu Deus, seja uma atmosfera de unção, de poder, uma atmosfera, meu Deus, de revelação daquilo que o Senhor tem conosco na Tua palavra. Revela aquilo que ainda não foi revelado. Traz, meu Deus, confirmação daquilo que ainda não foi confirmado. Fala com o Teu povo, meu Deus. Fala por meio das palavras, das mensagens, dos versículos. Fala, meu Deus, por meio de cada pessoa, cada intercessor que vai passar por aqui orando, clamando, meu Deus, intercedendo, meu Deus, por pessoas, por causas, pelo país, pelas famílias, pela igreja, por todos os santos. Fala, Senhor. Fala ao coração de cada um de nós. Que o Senhor venha, meu Deus, e nos traga boas novas. Mas também, meu Pai, se o Senhor tem advertências, correções, admoestações para nós, traga também, Senhor, porque o Senhor corrige aos que ama
E se o Senhor tem algo, meu Deus, que não tem lhe agradado na nossa vida, que o Senhor fale para que nós venhamos retirar e remover. Para que fique, meu Deus, só aquilo que não pode ser abalado. Mas que tudo aquilo que pode, meu Deus, que é abalável, que seja abalado. E que seja removido da nossa vida. Na nossa mente, eu oro para que haja uma limpeza, para que haja uma renovação. O nosso coração que esteja inteiramente aberto para que o Senhor, meu Deus, possa se manifestar e atuar. Que o nosso corpo, meu Deus, esteja bem, que tenhamos saúde, que tenhamos força, que tenhamos, meu Deus, vigor. Nos dá vigor, meu Deus. Nos dá vigor para fazermos a Tua vontade nesse dia. Nos dá, meu Pai, uma mente limpa, focada no Senhor. Eu oro agora para que tudo aquilo que vem para distrair, aquilo que vem para desviar, aquilo que vem, meu Deus, para atrapalhar, aquilo que vem, meu Deus, para roubar o nosso foco, aquilo que vem como um sentimento, como um pensamento, como algo, uma visão, meu Deus, para fora, eu rejeito agora em nome de Jesus, e eu resisto a esses demônios, para que eles não tenham poder. Eu ordeno que eles saiam em nome de Jesus e que não tenha o poder de tomar a mente de nenhum dos santos, aqueles, meu Deus, que se colocam diante do Senhor, aqueles que se consagram a partir de agora, aqueles que entram, meu Deus, nesse jejum, aqueles, meu Pai, que estão determinados, e eu oro para que não seja uma determinação da carne, mas que seja, meu Deus, o poder do Senhor para o nosso espírito, que venhamos, meu Pai, agir durante essas 24 horas com a mentalidade do Espírito, que os interesses da carne, meu Deus, não prevaleçam, mas que os interesses do Espírito sejam alimentados com a palavra, com aquilo que louva o Senhor, com aquilo, meu Deus, que ainda no domingo nós aprendemos que glorifica o Teu nome. Nos ensina, meu Deus, aquilo que não sabemos ainda para glorificarmos o Teu nome. E claro, meu Pai, eu te peço, nos ajuda, porque sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma. Sem o Senhor nós não podemos fazer esse jejum. Sem o Senhor, meu Pai, nós não vamos nos concentrar. Sem o Senhor, meu Deus, nós não vamos existir tantas horas sem comer e sem beber nada. Sem o Senhor, meu Pai, nós não vamos aproveitar ao máximo a oportunidade deste dia que se chama hoje. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos leve a absorver e aproveitar ao máximo essa oportunidade. A crescer com ela, meu Deus. A crescer, meu Pai, por meio dela. A quando terminarmos, meu Pai, esse propósito de jejum hoje, amanhã, aliás, que sejamos pessoas melhores. Que sejamos uma prova viva da qualidade que o Senhor Jesus Cristo pode produzir na vida de uma pessoa que crê. Que sejamos, meu Deus, cidadãos melhores, pais e mães melhores, maridos, esposas melhores, filhos melhores, que honram seus pais, que sabem e que conhecem, meu Deus, porque praticam esse mandamento. Pessoas melhores, irmãos na fé melhores, pessoas que amam, pessoas que aceitam uns aos outros, pessoas, meu Deus, que suportam, principalmente o fraco suportando o forte suportando o fraco. Nos ajuda, meu Deus, nessa caminhada. Eu entro junto com o Teu povo, com a Tua igreja em jejum, para que o Senhor, meu Pai, receba o nosso sacrifício e haja em favor da nossa família. Porque hoje, meu Deus, nós, acima de tudo, estamos orando pela nossa família. E pela família até daqueles que não sabem, que não conhecem a Tua palavra. Porque esse preço que nós pagamos hoje, essa semente que nós plantamos hoje, Senhor, vão ser os frutos que os nossos filhos, que os nossos netos vão colher amanhã. Essas batalhas que nós estamos travando hoje no mundo espiritual, são as batalhas, meu Deus, que nós vencemos e que não ficarão para os nossos filhos, netos e demais descendentes vencerem. Que eles lutem as deles, que vençam as deles, porque essas, meu Deus, que são nossas, nós estamos lutando, meu Pai, com a força e com o braço do Senhor.
que o Senhor receba o nosso sacrifício. E eu posso dizer que comparado ao teu, sim, é pequeno. Eu peço graça para seguirmos, para crescermos com Ele, para absorvermos tudo que o Senhor tem para nós. Seja falar, seja revelar, seja orientar, seja, meu Deus, trabalhar, seja levantar, que o Senhor, meu Pai, nos acrescente. Que seja um dia de José, do Senhor acrescentar, meu Deus, e acrescentar mais, do Senhor colocar mais, do Senhor nos dar mais, e de já criarmos, meu Deus, um ambiente espiritual para aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Abençoa esse dia, abençoa a vida de cada um que está debaixo dessa unção, debaixo, meu Deus, da visão do Ministério Mudança de Vida, neste jejum, nesse trabalho de oração, nesse trabalho, meu Deus, de transformação, de estruturação da família, do nosso projeto Casa Firme, que cada um cresça com o Senhor, que avance e que receba, meu Deus, do Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que te temem. Eu peço graça, eu peço unção, eu peço visão do Senhor, eu peço que o Senhor esteja conosco do começo ao fim, que o Senhor nos dê essa estrutura física também, meu Deus, para que o nosso corpo, eu sei, meu Deus, que é natural no sacrifício, o corpo sentir, tem que sentir, mas que o Senhor nos dê sustentação, para que apenas passemos por isso. E ao final, meu Deus, venhamos mais uma vez agradecer, glorificar, meu Deus, ao entregarmos o nosso jejum. Eu creio em boas novas, eu creio em poder, em unção, e eu tomo posse de tudo isso sobre esse dia. Que o Senhor nos abençoe. É o que eu peço. Eu entro junto com o teu povo, junto com a igreja em jejum, e peço, meu Deus, a tua condução aqui nesse altar, em cada mensagem, em cada oração, em cada clamor, em cada pessoa, meu Deus, aqui, meu Pai, na nave, e onde tiver pessoas nos acompanhando na mesma fé e no mesmo Espírito, que estejam debaixo da mesma unção, do mesmo poder, meu Pai, e que estejam dentro das mesmas bênçãos. É o que eu creio e te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. Pode sentar, por gentileza. Vamos para a palavra. Primeiro eu quero dizer que pequeno não significa insignificante. O nosso primeiro jejum de 24 horas, que foi feito em setembro ainda, a gente teve como cabeça do nosso jejum que aqueles que tinham feito votos com Deus, se comprometido em algo com Deus, que eles refletissem sobre isso, que pensassem sobre isso, porque tinham coisas amarradas, lembrando que o primeiro jejum foi com esse propósito. Tem coisas amarradas, tem coisas que Deus quer fazer, olha as palavras que Ele tem mandado, olha as direções que Deus tem nos dado. E Deus não estava podendo fazer porque a gente considerando coisas que a própria pessoa disse para Deus, se comprometeu com Deus, e ela, não é isso aqui, sabe? Isso é um pensamento diabólico em relação às coisas espirituais. Aquele pensamento que as pessoas têm, não é isso aqui. Só tem uma maneira de você saber quando vem algo, uma direção para você, algo do tipo, senta na cadeira do lado. Se a palavra de Deus te disser, senta na cadeira do lado, porque essa aí eu não quero você. Não deixa aquele pensamento diabólico falar assim, não é isso aqui que está me impedindo. Não é isso aqui é pequeno demais. Não, isso aqui é muito pouco. Não perto do que eu quero, às vezes só falta isso. Vamos lembrar do Saul. Saul, ele tinha esperado mais tempo, ou ele tinha esperado menos tempo do que o Samuel tinha combinado com ele? Mais tempo. Para ele tinha esperado todo o tempo. Em questão de minutos, veja que nada que alguns às vezes considera, isso aqui, não é isso aqui, não pode ser só isso aqui. Ele esperou 7 dias. O que custava esperar até o fim daquele?
Já tinha esperado 7. Não ia fazer diferença, é que aí a ansiedade gritou, não, os inimigos estão se aproximando, e o Samuel não, os inimigos estão chegando, Samuel não. E vai lá ele, manda trazer o sacrifício, o holocausto e oferece. O que acontece? Quem que chega? O Samuel. Era pouco, era pequeno. Como alguns que já ouviram algumas coisas, faça isso. Ah, não, mas não é isso aqui. Faça. Não questiona. Se a palavra está dizendo, vai por esse caminho, igual o homem de Deus que saiu lá de Judá, e não volta por ele, tem algo aí que é importante para Deus. Não coma lá. Não beba água lá. É importante para Deus. E enquanto nós estamos e andamos na obediência, Deus está conosco. A palavra dele se cumpre. Mas quando nós saímos da obediência, a palavra dele deixa de se cumprir. E aquilo que antes era uma vantagem para nós, o que é a vantagem? A bênção. Quando nós estamos debaixo da palavra, quando nós estamos agindo pela palavra, quando nós estamos dentro da obediência, nós estamos em vantagem porque temos o sobrenatural a nosso favor. Então tem coisas que a gente não vê, Deus vê e Deus nos livra. Você já deve ter ouvido falar disso, que tem livramentos que a gente recebe diariamente que nós nem sabemos. É ou não é verdade? Quantas coisas até você chegar aqui hoje. Deus desviou aquele bandido do seu caminho. Deus firmou o seu pé quando ele estaria mole ali, que você poderia pisar e torcer. Não. Esse aí está indo para minha casa, me servir. Deus te deu aquela força para se levantar. Claro, você tomou posse também, porque teve gente que recebeu força, mas desprezou a força, né? Pessoal, não, agora não, daqui a pouco, depois, mais tarde. E sempre o mais tarde, vai ficando horas depois, dias depois, meses depois, anos depois, e nunca chega a hora. Quantas coisas, às vezes, era para acontecer com você, mas lá, você estando debaixo da obediência, você estando, como nós ouvimos ainda esses dias, você estando debaixo da nuvem. Opa, está debaixo da nuvem? Não, então o que vai acontecer de dia é o frescor. O que vai acontecer de noite é o fogo que aquece. Não é de manhã, não é de dia, o calor que castiga. E de noite o frio que castiga também não. É proteção, é conforto. Nem tudo é tão confortável, mas nós vamos recebendo à medida que nós vamos entregando a Deus também. Sempre foi assim, desde Adão. Quando Adão entregava tudo para Deus, ele tinha tudo de Deus. Lembra? Deus tinha colocado para ele. Faça isso, ele fazia, foi dando nome aos demais seres. Não coma do fruto que está no meio do jardim. Ele respeitando aquilo, ele desfrutava de todo o jardim. E a vida dele foi indo numa crescente. Deus viu que estava solitário, que faltava algo para lhe corresponder, porque nenhum outro ser correspondia ao homem. Criou a mulher. Aí chegou um tempo que o homem desobedeceu a Deus. Ele parou de desfrutar do jardim. Aí ele não tinha mais o jardim, agora ele teria que trabalhar para o seu próprio sustento. Assim é a nossa vida. Você está debaixo da palavra. Não importa qual palavra. Quando nós vemos aqui para Cântico dos Cânticos ou Cantares, dependendo da sua Bíblia, 2,15, está assim: peguem as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Não é tempo da gente ignorar qualquer que seja a mensagem.
E eu repito, não deixa esse pensamento diabólico prosperar na sua mente. Porque começa na mente, desce para o coração, controla a sua vida. O pensamento, não é isso que está fazendo, não é isso que importa para Deus. Se Deus está falando, importa para Ele. Se Deus está mandando a mensagem, importa para Ele. Se é uma coisa interna que você já ouviu, e quando você ouviu, aquilo testificou em você. O que é testificar? É quando você ouve algo, você percebe que tem uma ligação entre você e aquele assunto que você está ouvindo. Que não é algo genérico que está sendo falado e que apenas você está naquele ambiente. Não, mas que aquilo tem algo dentro de você que bate com aquela direção que está sendo dada. Que está acontecendo com você. Que aquilo faz parte da sua vida. O que você tem que fazer? Pega, isso aqui cabe na minha vida. E não tem a ver com isso aqui eu quero pegar. Não, isso aqui cabe, isso aqui está acontecendo. Deus está falando. Então pega a raposa, as raposinhas que estão destruindo a sua vinha. O que é a minha raposinha? O que é o meu caso? Tem coisa que parece que é pequena, né? Mas que você está ouvindo direto. E ouve um, e ouve outro, e ouve num outro culto. Para alguns isso vira até um problema, porque a pessoa ouve tanto que ela se acostuma e é como se aquilo já tivesse normal para ela. Aliás, o comum ela trata como normal, e não é. Esses dias ainda, falando com uma pessoa, ela disse assim, olha, veja como tem coisas às vezes que é pequena, mas faz diferença. A pessoa diz assim, eu não assisto, não é meu, não é uma coisa minha, nunca foi, né? De ficar vendo pornografia. A pessoa disse assim, mas o que acontecia comigo? Eu percebi que eu comecei a entrar numa fase displicente, comecei a perder o interesse, né? Às vezes podia chegar na hora no culto, não chegava, atrasava, enrolava, deixava para ir, sabe, a hora que estava mais tranquilo o trânsito, comecei a chegar no final e tal. E aí eu comecei a perceber uma coisa, né? Eu vinha num culto, eu vinha no outro culto, eu ouvi. Aí um dia a bispa falou um negócio no culto lá também, eu ouvi. E eu nunca colocava força naquilo. E uma coisa foi me levando a outra. Até que eu tomei um desacerto na vida e tal, me vi numa situação lá com outra pessoa, colocando minha família em risco e tal. E assim, eu tive uma crise de choro e aquilo foi muito ruim e tal. Aí depois fiz pior, fui falar para minha mulher, e minha mulher não entendeu que eu não fiz, que eu quase fiz, mas vai explicar que uma coisa é outra e tal. Falou assim, o que eu entendi? Eu tinha o Instagram, e você sabe, né? Você vai, passando as coisas para cima e de vez em quando aparecia imagem de uma mulher ali, com peça íntima, e uma foto, e outra de uma mulher de biquíni, e outra de uma mulher mais, né, uma imagem mais quente, e aquilo me fazia às vezes, eu estava no trabalho, eu estava no trânsito, eu via aquilo, depois aquilo me despertava um interesse. Me despertava coisas lá de trás minhas. E eu não olhava para uma mulher como uma pessoa, um ser, mas eu olhava como algo que podia ser meu. E foi, olha para um e olha para outro, até que um dia uma olha para mim também. E a gente vai, quase que vai. E isso aí, agora estou tentando reconstruir a minha família. Falei, conclusão. Ele disse assim, cortei aquela desgraça. Aquelas imagens me atrapalhavam. Tem gente que pensa que isso é pequeno. Mas não é. Tem gente que o tipo de música que ouve. Tem gente que o tipo de grupo que participa. Tem gente que o tipo de conversa que ouve. Eu sempre falo isso.
Principalmente aqui a gente tem quase todos os obreiros aqui agora. Quando um obreiro começa a cair, quando ele começa a ouvir o que não é para ele. Quantos obreiros que sentaram, pararam para ouvir alguém, e na condição, o que o obreiro faz? Ele orienta. Ele diz, não, você está errado. Não, isso não edifica. Não, isso aqui não é bom para você, não é bom para mim, inclusive eu não vou ouvir isso aqui, eu vou ficar quieto. Mas quantos que começam? Ouve uma coisa, às vezes ouve da família que está fora. Às vezes pega uma pessoa que está em rebelião, descontente, ingrata, e começa a ouvir uma reclamação, uma crítica, um descontentamento. A bispa fala isso direto. Quantas vezes que Deus usa o nosso líder, a nossa liderança, e não importa que liderança é essa, é a liderança da pessoa que está aqui, acima de você, numa função na igreja, a pessoa que é o teu patrão no trabalho, o prefeito da cidade, o governador, o presidente da república, seja quem for. Quantas vezes que Deus usa uma liderança para tratar conosco, para tirar o que está dentro de você. E aí a pessoa que ouve que não deve, o que você ouve é uma espécie de alimento. Eu não falei agora há pouco daqueles que comem bolacha, daqueles que comem doce, antes de um jejum de 24 horas? Imagina que 24 horas essa pessoa vai ter lá no organismo dela apenas aquele tipo de caloria. A mesma coisa o que você dá ouvidos. Quando você para ouvir alguém, quando você para escutar alguém, tem duas maneiras. Ou você está ouvindo aquilo para te dar a linha do que você vai falar, vai orientar, vai quebrar, vai orar. E, inclusive, se ouvir algo errado, vai dizer, está errado, não é assim, não pode ser assim, não deve isso. Ou você vai ouvir e vai receber. E onde aí tem muita gente caindo. Por que ao mesmo tempo, na pandemia, teve gente que nunca mais voltou a ser a mesma e a pessoa despontou? Mas teve gente que também na pandemia caiu e nunca mais se levantou. Porque o primeiro grupo ouviu a palavra, ficou com a palavra. Era dia e noite, palavra, versículo, Bíblia, oração, declaração, que é o caso de um jejum. Ontem à noite ainda, no clamor da intercessão, eu falei, você que pode vir para o jejum. Não faça o jejum apenas, venha para o jejum. Vem passar a igreja, vem passar na igreja. Porque o que vai ter na igreja? Palavra, oração, palavra. O que você vai ver, ouvir, o que você vai receber, o que você vai fazer aqui dentro é bom. Vai forçar a sua vida, seu corpo, sua mente, seu coração a ir por uma direção boa, a direção de Deus. Quantos que foram tocando, seguindo, quando ouviram de Deus, para com isso, corta isso da sua vida, esse método de agir, esse método de trabalhar, esse método de fazer negócio, eu não participo, Deus falando, eu não participo, a pessoa, não, ó a ideia errada, está funcionando, deixa assim mesmo. O que quer dizer está funcionando? Está dando resultado no presente? Está ganhando dinheiro? Não tem um problema contar uma mentira aqui, porque lá na frente eu dou um jeito. Não tem problema tirar de quem não, do que não é meu e colocar. Não, depois eu dou um jeito. Deus tem nos ensinado a confiar nele, a depender dele, a sermos pessoas de uma palavra só. Só que ser uma pessoa de uma palavra só implica em agradar uns e desagradar outros. Ninguém é amado, aplaudido, apoiado por todo mundo. Porque pessoas são... O que as pessoas são? Como é que Deus nos criou? A começar pela mulher, quando criou a mulher para o homem, ambos eram iguais, idênticos? Não, pessoas são diferentes.
de forma que não existe uma pessoa que agrade todo mundo, que seja ali aplaudido, apoiado unanimemente. Você tem que ser você, e você tem que fazer a vontade de Deus. Tem coisas que a vontade de Deus faz as pessoas aplaudirem você, mas tem coisas que a vontade de Deus faz as pessoas odiarem você. E isso começa na nossa família. O que Jesus disse com relação a isso? Eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer guerra. A pessoa vai ser odiada primeiro dentro da casa dela, dentro da família dela. Mas não está dizendo que ela vai ser odiada porque ela vai ter uma atitude irreverente, porque ela vai ter uma atitude contrária, mas porque ela vai fazer a vontade de Deus, porque ela vai ser um seguidor de Jesus. Se na tua casa as pessoas não seguem Jesus e você passa a seguir Jesus, elas vão te amar a princípio por isso? Não. Elas vão te odiar. Elas vão te rejeitar. E é assim que funciona, é assim que acontece. Então hoje tem gente que está vendo coisas, tem gente que ainda faz coisas e faz de certas maneiras que já ouviu, tira, corta. Ainda que você até então pensasse, não, mas é pequeno, não tem nada pequeno, nada insignificante se Deus já falou sobre isso. Se Deus colocou isso para você, não é insignificante, deve ser tratado. E o que eu digo para você? Pega hoje para lidar com isso. Pega hoje. Não anota essa palavra não e deixa aí dentro de um caderno, num livro, para daqui um tempo, deixa eu ver o que eu anotei tal dia. Não, pega hoje. Pega hoje para lidar com isso aqui, já tem tempo, já ouvi antes essa palavra, o Espírito Santo me tocou para essa direção que eu devo agir, e aquele dia eu não me concentrei nisso. Não coloquei um foco nisso e força nisso, não orei sobre isso. Hoje eu vou orar. Porque para Deus poder fazer mais, Ele precisa que aquilo que Ele já disse que está errado, que está sujo, aquilo que está contaminando o seu altar seja removido. Aqui em 1 Reis 18 está assim, Então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo, o seu nome será Israel. Aqui duas coisas. Primeiro, restaure primeiro o seu altar. E o seu altar é a sua condição espiritual. Não priorize, a gente está orando hoje, mais uma vez, pelo Brasil, pela nossa família. Mas se a palavra te toca e direciona você especificamente para algo que você já ouviu da palavra, algo que você já... Eu quero que quem tiver oportunidade, depois você vai ter tempo hoje, ouça de novo. Eu sempre falo, não é por acaso que o domingo é o primeiro dia da semana e tantas coisas têm uma relação com o primeiro, com a primícia. Tantas coisas têm uma direção, com as primícias. Tudo aponta para as primícias e as primícias de Deus é Jesus. Domingo é o dia que nós dedicamos ao Senhor. E esse domingo nós começamos com uma palavra assim muito rica em direções e direções específicas para nós. Que foi aquela palavra que a bispa trouxe sobre o machado. A postura do Eliseu, a postura dos servos, o crescimento, os resultados que uma pessoa que está dentro da vontade de Deus tem, a lei da mordomia, alguns aqui para mim, as apozinhas aqui, tem tudo a ver com a lei da mordomia.
como que a pessoa está tratando o que está emprestado para ela. E aí você pode dizer assim, não, mas você está falando agora do altar espiritual. Quer comais, quer bebais, façam tudo para o seu corpo. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a sua diversão. Quer comais, quer bebais, façam tudo para o vosso entretenimento, para a vossa satisfação pessoal. É isso que está escrito? A gente ouviu domingo, o culto inteiro. Se você vai ouvir essa primeira parte, já ouça o culto inteiro de novo. Eu, inclusive, falei muito, não é esse glória a Deus que a gente ouve nos cultos, principalmente dependendo da palavra que Deus quer de nós. Que dependendo da palavra que vem, glória a Deus! Não! Deus quer ser glorificado na vida do pai, que é um bom pai. Deus quer ser glorificado na vida da pessoa, que é um bom cidadão. Que o rosto dele, que não está mais coberto como o de Moisés lá atrás, brilha, onde ele passa, ele ilumina. É um caminho iluminado e um rastro que fica para quem vem atrás dizendo, eu tenho que ir atrás dessa pessoa, porque o caminho dela é muito bom, porque o que ela faz é bom, porque onde ela passa, ela deixa uma boa presença. E está falando lá, isso é o que Jesus produz em nós. E assim a gente glorifica a Deus por meio de Jesus Cristo, que operou em nós, que renovou nossa mente, que fez essa mudança em nós. Quantas coisas aqui, que alguns na lei da mordomia, na posição familiar que tem aí, o dia inteiro, de projeto, casa firme, aprenda a ser o homem que você tem que ser, aprenda a ser a mulher que você tem que ser, aprenda a ser a mãe, seu pai, seu filho. Pare de tentar curar seu problema emocional, sentimental, de criança, de adolescente, com coisas. Pare de descontar em pessoas ou tentar receber de pessoas o que Deus já te deu. É restaurar o altar espiritual. De repente você, como familiar que você está aí agindo à sua maneira, a maneira do seu pai, a maneira da sua mãe. Você está ainda seguindo um modelo do ímpio. Conviveu muito tempo com o ímpio, assistiu novela há muito tempo e ainda tem aquele padrão. Está tentando conciliar luz com trevas, tem uma vida dupla, e está aí, não, eu vou viver assim, vai dar tudo certo. Não. Restaura esse altar, pega aquilo que você já ouviu da palavra. Talvez é um profissional, assim, muito ruim, e quando eu digo muito ruim, talvez você convence, mas Deus sabe, Deus já te falou, muda isso. Da coisa mínima. Como é que você está cuidando do alheio? Como é que você está cuidando do machado que foi emprestado para você? Você está tratando bem aquilo que está nas suas mãos? Você está tratando bem aquilo que não é teu? Eu sempre conto um exemplo aqui. Esse exemplo vai me acompanhar, porque eu lembro quando eu estava na Celso Garcia, no começo, que mexeu comigo a história desse rapaz. Você quer conhecer uma pessoa, é como ela deixa as coisas que não são dela, mas que ela usou por um tempo. Eu falo do rapaz que alugou um quarto. Ele alugou um quarto, e um quarto ruim, feio, com a pintura ruim, mofado, sem espelho no interruptor. E ele foi cuidando daquilo, ele foi melhorando aquilo. Ele pintou, ele colocou espelho, ele melhorou, colocando um forro lá, a princípio de PVC, que era o que ele tinha condições. Um dia o dono viu aquilo e falou, meu Deus, olha o que esse cara fez, ele já paga o aluguel dele, ninguém faz nada aqui, o povo só acaba, detona, tira, quebra. Ele, além de pagar o aluguel dele certo, está cuidando, está melhorando, está investindo, está fazendo. Ele não tinha dinheiro, não. Se ele tivesse dinheiro, não moraria num quarto, moraria numa casa, num apartamento.
foi fazendo, melhorando, foi colocando, foi investindo, foi tornando aquilo melhor. Hoje a vida dele, ele tem os dele, porque ele passou, depois de um tempo, ele passou a administrar aquele lugar que alugava vários quartos, depois ele passou a administrar todos os bens daquele senhor, depois ele passou a ter os dele. Você aluga um carro, você aluga uma casa, como é que você deixa esse lugar? Eu estou pagando. Será que Deus olha para essa pessoa que pega um lugar e deixa detonado? Às vezes tudo que você passa, onde você passa, você tem essa mentalidade. Não sei de onde veio. Estou pagando, vou usar, vou acabar, tem que ir no limite. Isso pode ser uma raposinha? Pode ser e não é nem raposinha, não. Está entendendo? A maneira como você trata uma pessoa que está te servindo. Vai a uma loja, vai a um lugar comer. Aquele serviçal, aquela pessoa que tem que te servir de alguma maneira. O tato que você tem para lidar com ela, para falar com ela. Às vezes você não gosta quando alguém te trata, quando você está no seu trabalho e alguém fala com você de forma áspera, dura, desrespeitosa, que não reconhece ali, talvez aquele dia que você não está bem, aquele dia que você está resfriado, mas foi trabalhar, aquele dia que talvez você não dormiu à noite por conta dos seus filhos, mas quando você é que vai tratar alguém, é a mentalidade. Estou pagando, não estou nem aí. Faça. E faça assim. Eu poderia esticar esse horário aqui e falar de coisas que você vai dizer assim, são as raposinhas. Não, eu já estou falando de reparar o altar, de mudar atitudes. Mudar a mentalidade. Mudar a sua maneira, por exemplo, de ter reverência com um santo. De não ser aquela pessoa que quase está pedindo para entrar, para tocar bateria no louvor, né? Tem gente que quem está na frente e atrás tem que conviver durante o culto, sabe aquele... A pessoa está ali pedindo, eu quero tocar bateria. Não acaba não, pelo amor de Deus. Incomoda isso aqui, não incomoda? Você está ali, a pessoa fica, né? A pessoa está mostrando, estou com pressa, quero que acabe. Ou para ajudar, né? Pega aquela caneta maravilhosa, né? E... Ou bate a perna, ou começa a olhar, virar de lado, tal. Às vezes fica aí 3 horas vendo um filme que precisa colocar até colírio no olho, porque não pisca, né? Precisa até de uma lágrima artificial. Mas na igreja é uma pressa, tem que ir embora, tem que acabar. Não tem reverência. Não cuida das coisas. Vê muitas vezes, deixa, faz. Não é aquela pessoa que está ali focada, que tem um tempo para Deus, um tempo de qualidade. Aquela pessoa que separou já na vida o tempo da oração. E o tempo da oração, gente, é igual que eu falei do jejum. Às vezes você tem uma coisa na tua cabeça. Igual tem gente que pensa, eu não posso comer comida de manhãzinha. Pode, você pode comer a hora que você quiser. Eu só posso orar se for no fim do dia, quando eu já não aguento ficar com os olhos abertos. Eu estou com sono, não consigo orar mais do que 3 minutos. Se eu vou orar, eu durmo. Não, você pode ver um horário no teu dia que você só esteja fazendo isso e separar, esse é o horário que eu vou orar. Esse é o horário que eu vou ler a Bíblia. Esse é o horário que eu vou tirar para estudar. Vou ler um capítulo, vou ler 2, 3 da Bíblia, quero aprender aqui, eu vou tirar alguns minutos aqui para orar e não estou fazendo mais nada. Não é o horário que eu já estou tão cansado que eu não consigo ficar de pé. Não é a primeira coisa do dia, não tem que ser a primeira coisa do dia. Não, talvez para você não funcione.
Para muita gente funciona, a pessoa acorda, ora, louva a Deus, né? Leia um provérbio ou coloca lá no programa. Talvez para você não, talvez você acorda, sabe, daquele jeito que você não absorve as coisas, que você não pega, que você não aprende, que você não recebe. Então veja qual é o bom tempo, qual é o melhor tempo, e esse tempo você dedica a Deus. Se você separar, você vai encontrar aí, pelo menos, vamos colocar aí um tempo mínimo do mínimo, você vai encontrar pelo menos meia hora para dedicar a Deus no seu dia. E isso para começar, porque a hora que você realmente dedicar o melhor tempo, e eu repito, o melhor tempo não é o primeiro para alguns sim, para outros não. O melhor tempo é igual ao seu organismo. Tem gente que se treina logo de manhã é uma coisa, tem gente que se treina 10 da manhã, 11 da manhã é outra coisa. Tem gente que é à noite, depois que fez tudo. Comida, mesma coisa. Tem gente que vai fazer a melhor refeição tal horário, tem gente que vai fazer a melhor refeição logo que acorda. Acordou, tem que ser agora. A primeira coisa que eu vou fazer é comer bem. Então, você tem que saber também qual é o melhor para Deus. O melhor para Deus é tal hora, é 7 da manhã, é às 8, é às 10, é meio-dia, no meu caso, é depois do culto, é na hora do culto. Dá a Deus melhor. Repare esse altar. Porque tem gente que o que está fazendo para Deus é misturado. Sabe, sempre é misturado. Eu entendo uma pessoa que tem muitos afazeres. Por exemplo, uma mãe que é esposa, trabalha, é mãe, talvez até estuda, faz alguma coisa, né? Tem marido, tem filho, tem casa, tem trabalho, tem compromisso, tem Deus. Então, às vezes a pessoa tem a necessidade, né? E é necessário assistir o programa. Então, essa pessoa pega, então ela está fazendo uma comida, está, né, passando uma roupa, sei lá, está fazendo alguma coisa ali, arrumando. Ela coloca o programa e está ouvindo, ela não está assistindo, certo? Porque ela não vai conseguir ver duas coisas ao mesmo tempo. Bem, então, ela está ouvindo o programa. Você vai dizer assim, e o que mais ela faz para Deus além disso? Nada. Essa pessoa não está absorvendo. Ela precisa ter um tempo em que ela só vai fazer algo para Deus. Senão, não vai funcionar. Então, eu entendo uma mãe que tem tanta coisa, eu falo mãe porque a mãe é que fica com o fardo pesado. Essa é a verdade. É a mãe que carrega, né? Para o marido tocar, na verdade, né? Ela carrega, o marido toca. Então, às vezes, falta tempo, mais tempo para algumas coisas. Eu assisto programa fazendo isso, eu assisto programa fazendo aquilo. Ok, mas você tem que ter um tempo em que você não vai estar fazendo outra coisa a não ser envolvido com as coisas de Deus. Está entendendo? Então, uma coisa você passa, outra coisa é o que você investe. Porque misturado é o que a gente vê aqui do Elias. Não funciona. Estava cheio de coisa ali. Mas era maldito, era outro Deus. Sim, mas a gente precisa ter um momento da vida da gente que é só para Deus. O momento que é chamado dedicado, a dedicação para Deus. Porque não adianta a gente querer algo especial de Deus se não dá algo especial. Se sempre o que é para Deus está misturado. É igual você que é mãe, por exemplo, e passou aquela fase, né? Teve filho. Na igreja mesmo. Isso é um alerta que eu faço para toda mãe de criança pequena. E eu vejo que algumas até hoje não saíram disso. Em nome de Jesus vão sair hoje. Vai declarar e ao longo do dia vai vir o jejum, vai começar essa caminhada. Aqui, por exemplo, quando a mulher tem filho recém-nascido, vem para a igreja, onde que ela assiste o culto? Na escolinha.
É ou não é? Não dá para ela ficar com a criança aqui, aquela coisa, e tem que tirar e dar ali o peito para a criança, e vai. Não tem como. Tem que trocar a criança, vai, coloca, muda a posição, deita um pouquinho. Então, para não ficar entrando e saindo, para estabelecer, para estabilizar num lugar, tem filho. Olha bem como é que é o processo. Às vezes a pessoa, anos, algumas não podiam ter filho, né, e queria, e orou, e pediu, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e propósito, e jejum, e oração, e campanha. Aí Deus dá o filho. Geralmente até na primavera, olha que maravilha. Aí nasce a criança. Aí o recém-nascido, a pessoa vai lá para a escolinha. Tem um lugar na escolinha que as mães ficam com as crianças. Então ela está participando lá do culto. Tem uma televisão grande, o que está acontecendo aqui está chegando lá. Só que a gente sabe, às vezes tem 2, 3 mães e ali tem uma conversa. Não é a mesma coisa. Você dizer para mim a mesma coisa, a pessoa está na igreja, do que está em qualquer outro lugar aqui mesmo, não é. E o que eu vejo? Tem gente que vai para aquela fase e não volta para essa. Sabe, vai, às vezes até obreira. Vai para aquela fase e depois não volta para essa. Essa é a da dedicação. Porque um culto é um tempo que a única coisa que você está fazendo na sua vida, tem gente que não entende a importância do culto. Tem gente que não entende a importância da separação, por exemplo, de um jejum que você pode fazer inteiramente dedicado a Deus. É a dedicação. Essa é a diferença. Quando você pega, principalmente no Velho Testamento, você vai ver a palavra oferta dedicada, dedicação, né? Às vezes até o altar da dedicação, porque aquilo era só para aquilo. O Elias foi lá, o altar, não vou no meio de tudo, no meio da maldição, no meio da sujeira. Não pode ser misturado. Tem que ser limpo, purificado, consagrado. Tem coisas que têm que ser únicas, não podem concorrer. Deus não aceita concorrência, porque Deus sabe que não há concorrência com Ele. Nada está à altura dEle, nada tem o poder dEle, nada nos criou como Ele nos criou. E nós não temos um tempo dedicado só para Deus? E eu creio que por conta da tecnologia, eu concilio tudo, eu vou ser aprovado por Deus? Não. A tecnologia, celular, tablet, computador, televisão, smart, que você liga, está ali ao vivo, não substitui aquilo que a palavra de Deus nos ensinou a fazer certo. Limpe o seu altar. Começa hoje, dedicando o tempo que você tem exclusivamente para Deus, para Deus. Você está lendo a Bíblia? Vira, desliga o celular. Você está naquele momento do teu cultinho com os teus filhos, está lendo um versículo, está falando uma historinha, tira tudo que é tela de perto, tira comida, tira tudo. Tira alguém que está ali brincando, às vezes você está ali, você está num ambiente e tem alguém vindo ali tirando a atenção de você, não, agora não vamos falar, agora não vamos conversar. Às vezes você mora num lugar que tem bastante gente, que tenha mais crianças, mora sobrinho, mora neto, mora não sei quem mais, é o tio tal, é a tia tal, é o fulano de tal, é o amigo. Agora estou aqui com a minha família. Estamos falando da Bíblia. Limpa. Está na igreja? Está na igreja. Está entendendo? É legal você fazer amizade na igreja. É legal você ter pessoas que você tem afinidade na igreja, que você gosta. Mas o primeiro motivo de você estar na igreja tem que ser Deus.
você cultuar a Deus, você servir a Deus, você entregar a Deus um tempo exclusivo para Ele, no que você vai ver, no que você vai ouvir, no que você vai se envolver com o seu corpo, no que você vai falar. Está entendendo? Você não pode aceitar ter saído da sua casa e ter algum dia apenas vindo conversado com gente. Sendo que você podia adorar, sendo que você podia orar, sendo que você podia ouvir a palavra e não fez. E aí tem gente que não entende, eu estou na igreja, olha, eu estou fazendo, olha, eu estou buscando e não está, eu não estou vendo os resultados que a palavra tem prometido na minha vida. Por quê? Porque tem considerado algumas coisas tão pequenas que para você elas são insignificantes. Mas eu considerar algo que Deus disse insignificante, não faz daquilo insignificante de verdade. O que Deus falou que é importante trate da maneira que Deus falou. Se na sua casa, se nas suas obras, se na sua maneira de servir a Deus, inclusive esse jejum. Você não tem tratado o santo como santo, passe a tratar. Passe a dar qualidade, a dar ênfase às coisas que realmente são importantes na sua vida. E a cadeia de prioridades deve começar com Deus. Deus deve vir em primeiro lugar na nossa vida. Coloca Deus em primeiro lugar. Respeita o que é santo. Trate o santo como santo. O que deve ser separado na sua vida, separe das demais coisas. E honre a Deus. A Bíblia diz que quem honra a Deus, por ele será honrado. Limpe o seu altar. Mude a maneira de você tratar algumas coisas. Tem gente que trata as coisas seculares com muito mais cuidado, atenção, carinho, dedicação do que trata o santo. Nós ouvimos sempre que não pode haver separação na nossa vida entre o santo e o secular. Mas você não pode deixar de dedicar a devida atenção ao santo. E santos são as coisas espirituais. As coisas que você faz sabendo que Deus mandou você fazer. As coisas que Ele disse e deixa claro desde sempre que Ele não abre mão. Coloque-se em pé, por gentileza. Em Eclesiastes 3 está escrito, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nós abrimos esse jejum falando de coisas que são fundamentais. E eu penso que é uma excelente véspera de feriado. Eu não sei as palavras que Deus tem mais ainda para nós ao longo desse dia. O que Deus vai falar com cada grupo de pessoas, em cada tema. Mas eu sei que essa palavra ela pode e vai te ajudar a colocar em ordem a sua vida se ela não está. Igual Elias fez com aquele altar. E quando um altar está em ordem, quando ele está limpo, purificado, Deus se manifesta. Não há nada tão pequeno que seja insignificante para Deus. Pede para o Espírito Santo agora te revelar. O que é que tem que ser tirado que você ainda não tirou? De que forma você ainda não está tratando o santo e isso não está sendo bênção na sua vida? Onde? Para quê? Falta dedicação.
Será que você é aquela pessoa, a bispa fala muita expressão, às vezes você é vencido por uma bolacha, às vezes você é vencido por um biscoito, às vezes você é vencido por um chocolate. Eu digo, às vezes você é vencido por uma tela, com uma foto, igual esse rapaz que quase perdeu o casamento dele, ele disse, eu cortei isso da minha vida, tirei. Porque às vezes eu ficava vendo aquilo lá, eu gostava de ver coisas de carro, mas aparecia também aquelas mulheres, e aquilo depois me levava a pensar o que eu não devia, a olhar para mulheres de uma maneira que eu não devia. Eu não preciso. Eu tenho uma mulher só minha, eu tenho lá uma vida, mas é aquilo, eu sei que aquilo lá era um gatilho que começava. Eu cortei. Então, ainda bem que não foi tão tarde. Tira. De verdade eu não entendo, não é o tema, mas eu não entendo por que tem gente que tem rede social, tem gente que cai por conta disso. Não ajuda nada. O que é a rede social? Eu sempre falo, é a fonte de renda de algumas pessoas aí, que estão prendendo sua atenção para te oferecer produtos, para te desviar do caminho. Tira, corta da sua vida, é uma raposinha, corta. Tem um hábito aí que você está ouvindo faz tempo, para com isso, corta essa maneira de tratar a sua família, corta essa maneira de trabalhar que você ainda mantém na sua vida. Tira. Para de ficar misturando as coisas. Vem buscar Deus, busca Deus agora. Se desliga do mundo, se desliga dos teus problemas, se desliga do que está lá fora. Se desliga, deixa o celular no carro, põe no bolso, desliga o próprio celular, para você não ouvir quando tocar, para não sentir quando vibrar, para receber a vibração só de Deus. Se você não é um médico plantonista, esses minutos que você não vê alguma mensagem não vai fazer diferença na sua vida. E se for, no tempo do seu plantão, esteja no lugar que você tem que estar. Quando você estiver aqui, esteja aqui. Quando você vier à casa do Senhor, do teu Deus, não se apressem os teus pés em sair. Viva plenamente o que você deve viver em Deus, para Deus fazer plenamente o que Ele pode fazer na sua vida. A sua parcialidade não traz parcialidade de Deus, impede a plenitude de Deus, porque Deus não é parcial. Deus não age de forma parcial. A palavra dele ou se cumpre ou não se cumpre. O problema é que tem gente que tem servido a Deus parcialmente, e o que tem recebido não são resultados de fé, não são resultados de Deus, ainda são resultados da força do braço. E a pessoa atribuiu isso a Deus e não foi Deus. Aí agora não tem resultado, não entende por que Deus me abençoou antes e agora Ele não está me abençoando. Não foi Deus que te abençoou. O que você viveu em alguns momentos foi o resultado da força do braço. E agora nem esse resultado você tem. Porque Deus está dizendo para você, limpa, purifica e consagra o seu altar. E aí o que você me oferecer eu vou receber. E eu vou me manifestar. Com fogo, com água, com o que eu tiver que fazer eu vou fazer. Senhor, eu oro agora, meu Pai, em nome de Jesus, e eu peço, nos ajuda. Nos ajuda a crescer, meu Deus, nesse dia, nesse jejum, nesse propósito de fé. Eu oro, meu Deus, pela nossa família hoje, eu oro pela nossa nação, eu oro, meu Deus, para que o Senhor venha tirar as ferramentas, tirar os argumentos, tirar as armas, invalidar, meu Deus, e jogar por terra tudo aquilo que os nossos inimigos, os inimigos do povo de Deus, os inimigos da igreja, os inimigos da nação, os inimigos, meu Deus, da família, como o Senhor determinou, tem usado, e principalmente o que eles querem usar, meu Pai, contra o teu povo. Eu oro, meu Deus, para que as forças malignas que têm
usado, meu Deus, de pessoas para estarem à nossa frente. Que o Senhor, meu Pai, faça com que cada um desses planos, esses planos malignos, esses planos, meu Deus, diabólicos, não prosperem. Que as ferramentas sejam invalidadas e que todas elas, meu Deus, sejam jogadas por terra. E essa é a nossa oração. É agora, daqui a pouco, é ao longo desse jejum, para que o Senhor nos dê vitória ao nosso povo, dê vitória, meu Deus, à igreja, dê vitória a esta nação. Porque, meu Deus, há pessoas nesta nação que te serve, que crê na Tua palavra, que se apega à Tua palavra, inclusive pela Tua palavra que nós estamos aqui, orando, clamando, jejuando, e se há demônios, meu Deus, que só caem por meio do jejum e da oração, que eles caiam hoje em nome de Jesus. Porque eis aqui essas duas situações, o jejum e a oração. E eu oro, meu Deus, para que principados, potestades, meu Deus, falanges e legiões de demônios caiam por terra hoje. Que o Senhor nos dê vitória. Eu peço, meu Deus, nos dê vitória diante de toda essa luta, essa batalha espiritual. Porque nós sabemos, meu Pai, que as ameaças que nós, o Teu povo, e essa nação sofre, são ameaças mais espirituais e, acima de tudo, espirituais do que qualquer outro tipo de ameaça. Que o Senhor nos honre e nos dê vitória. E eu oro, meu Deus, para que cada um pegue essa mensagem, pegue essa palavra, pegue essa direção e faça aquilo, meu Deus, que o Senhor está dizendo. Que limpe o seu altar, que não trate nenhuma coisa, um voto que fez, um compromisso que assumiu com o Senhor, uma palavra que já entendeu, mas ainda não colocou em prática, porque não se viu tão acuado a ponto de mudar essa situação. Que ninguém mais trate nada, meu Deus, como insignificante, mas que ore ao Senhor, que receba do Senhor visão, sabedoria, revelação, para mudar cada ponto, para agir em cada área, para fazer aquilo, meu Deus, que o Senhor aprova, para fazer aquilo que te agrada. Seja homem, seja mulher, seja jovem, seja adolescente, sejam os mais velhos, que cada um, meu Deus, seja governado, seja dirigido pelo Teu Espírito Santo e que entregue aquilo que o Senhor espera, para também, meu Deus, receber do Senhor o que só o Senhor pode nos fazer. Eu oro, meu Pai, eu abençoo a vida de cada um, eu declaro a Tua sustentação no nosso jejum, que o Senhor esteja conosco, e que a cada momento na Tua presença sejam momentos, meu Deus, de mais revelação, de mais poder, de mais força do Senhor sobre nós. Eu te agradeço, meu Deus, pelo privilégio de estar aqui, de participar de mais um jejum, de estar aqui, meu Deus, na Tua casa, no Teu altar, de fazer parte disso, meu Deus, algo que nós vamos poder lá na frente contar para os nossos descendentes e dizer das vitórias que o Senhor nos deu. Muito obrigado. Eu oro e declaro a Tua bênção sobre nós, a Tua bênção sobre a igreja, a Tua bênção sobre o nosso jejum, a Tua bênção, meu Deus, sobre cada um de nós. E eu tomo posse de crescimento, de avanços, de progressos, meu Deus, de maturidade espiritual, de purificação, Senhor, de força, de visão, de sabedoria e de tudo aquilo que o Senhor pode fazer para que a Tua glória seja vista pela nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.